Bora, meu povo, tudo certo aí então? Gente, nas últimas aulas a gente viu então o início, né, de organização administrativa do Estado. Falamos muito da administração direta e a ideia hoje é continuar e falar da administração indireta, a parte então mais geral aqui. A gente viu, gente, só para retomar aqui um pouquinho, né, fazer aqui um paralelo. A administração direta aqui representada, né, pelo nosso município do Icó. Então, ela pode se dividir em órgãos. Então, a gente tem aqui o quê? Né? A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação, Saúde, Obras, Gestão, Guarda Municipal, Demutran. Tudo isso aqui, gente, são órgãos da administração direta. Eles são o centro do poder e esse poder é dado por quem? Pela Constituição Federal. Beleza. Então, diante disso, né, dessa necessidade de prestar serviços, eles fazem o quê? A desconcentração e acabam criando órgãos. Contudo, gente, a administração ela pode criar entes, né, entidades aqui administrativas, e a ideia de criar uma entidade administrativa é você criar uma nova casinha, é você criar uma nova estrutura fora da administração direta. Então a gente tem a nossa casinha principal aqui, a administração direta, e a gente pode ter, por exemplo, ó, o SAAI, a Autarquia Municipal de Trânsito. Todas essas entidades, elas possuem personalidade jurídica própria, vão prestar um serviço que, em tese, seria um serviço típico da administração direta, mas a administração pública, né, visando o interesse público, pensou, acredito que esse serviço de prestação de água será mais bem executado se eu criar uma entidade específica para isso. Então cria o que? O SAAI aqui, ó. Eu acredito que o trânsito ficará mais bem organizado se a gente criar uma autarquia municipal de trânsito, onde a gente vai cuidar especificamente desse serviço. Então, gente, cabe aqui à administração direta criar outros entes para desenvolver esse serviço, né, com mais eficiência, com mais especificidade. Então, gente, nós temos a princípio, né, 4 entidades que a lei determina que podem ser, né, criadas: autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. As autarquias, em especial, elas vão prestar serviço típico do Estado. Então, a educação, que seria o objeto aqui da administração direta, eu crio uma fundação, crio uma autarquia aqui para prestar esse serviço. O trânsito, que seria uma atribuição aqui do Estado, então eu vou criar uma autarquia para cuidar disso, para ser mais eficiente. Beleza? Então a administração indireta aqui é quando é transferido esse serviço aqui, tá? Que era típico do Estado, né? Que era dado pela Constituição, eu faço essa transferência para uma nova entidade, crio uma entidade para que possa exercer então essa atividade. Então a gente tem aqui essas autarquias, tá? Existe um mnemônico, né, que fala fase. Professor, como é que eu decoro? Como é que eu aprendo o que é indireto, o que é direta? Aí dizia, né, a frasezinha, você vai ao psicólogo e o psicólogo fala, olha, esse medo é só uma fase. Medo, município, estado, Distrito Federal e União, medo com U no caso, né? Fase, fundação, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista, fase. Então, completando aqui o nosso pequeno mnemônico aqui. Beleza. Mas, gente, essa administração direta aqui, elas possuem características próprias, gerais. Então, eu vou falar aqui nessa aula de hoje, né, sobre essas características gerais aqui da administração direta. A primeira, gente, é que elas são pessoas jurídicas próprias, possuindo capacidade processual e patrimônio próprio. Lembre que quando a gente conversou sobre órgãos, o que a gente disse? Órgãos não têm personalidade, órgãos não têm patrimônio. Aquela viatura da Polícia Civil faz parte do Estado, né, a qual a Polícia Civil faz parte. Aquela ambulância, aquela viatura da PRF faz parte da União. Então todos os bens fazem parte daquele ente, né, a qual aqueles órgãos se subordinam. Aqui, gente, eu crio uma pessoa jurídica própria que possui personalidade jurídica e capacidade processual, inclusive o patrimônio próprio. Então, quando sai construído aí a autarquia municipal de trânsito, tudo que acontecer, né, eles poderão ser responsabilizados. Professor, me dá mais um exemplo. O INSS, por exemplo, é uma autarquia da União que cuida, né, da Previdência Social.
Quando o INSS faz alguma coisa, né, e alguém precisa litigar para buscar o seu direito, ninguém vai processar a União. Vão processar quem? O INSS, que é uma autarquia com personalidade jurídica própria, né, com capacidade processual, e vai aqui cuidar dos seus próprios interesses. Diferente lá atrás do que a gente viu com órgãos, né? Quando um órgão comete um problema, comete alguma coisa, a gente processa a entidade, né, a qual ele é, o ente, né, a qual ele é subordinado. Aqui não. O INSS fez alguma coisa, o SAI fez alguma coisa. Imagina aqui, né, que você foi atropelado pelo carro do SAI da manutenção. Então, eu não vou processar o município que criou essa autarquia, eu vou processar o próprio SAI aqui que tem, né, essa autonomia, essa capacidade processual. Tranquilo, então? Pessoa jurídica, então, capacidade processual e patrimônio. Autonomia, gente, eles possuem... os entes da direta, eles possuem 3 tipos de autonomia. A política, né, eles fazem lei, a administrativa e financeira. Aqui nas entidades da indireta, gente, há uma pequena diferença. Eles possuem autonomia administrativa, podem, né, cuidar do seu pessoal, tem dinheiro, tem patrimônio para aquilo, destinado para aquilo, mas eles não possuem autonomia política. Essa possibilidade de criar leis, né, fica restrito lá aos entes da direta. Então, se eu preciso criar um concurso, criar novos cargos para concurso, não pode, então, o superintendente dessa autarquia, dessa fundação, né, criar a lei. Precisa a administração direta mandar o projeto de lei, o prefeito, o governador ou o presidente, mandar aquele projeto de lei, né, para ser apreciado. Então, eles não possuem aqui essa autonomia política. Beleza, então, entendido? Bacana. Né, eles são fruto da descentralização. Só voltando aquele conceito, né? A administração, quando ela desconcentra, ela cria órgãos, e quando ela cria entidades, CE, né, D100 aqui, ó, CE aqui, ó, D100 cria, deu o mouse, fugiu aqui, agora fugiu tudo, pronto. Descentralização aqui, quando cria entidades, é o nosso pisozinho até lá da aula passada. A criação, gente, dessas entidades, elas podem se dar de 2 formas. Não é um belo dia o cara acorda, o gestor acorda, quero criar uma autarquia, quero criar uma fundação. A lei, né, ela traz aqui que é necessário, então, nós fazemos o quê? A criação e a extinção é dada por meio de lei específica, tá? E aqui a gente tem que parar um pouquinho só para pensar uma coisa. A lei fala, as autarquias criam-se, né, cria-se autarquias a partir de lei, e fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, autoriza a sua criação. Como assim, professor? No caso das autarquias, a própria lei já institui tudo, já traz como vai funcionar a autarquia, o que ela vai fazer, quais são os servidores, qual é o seu patrimônio, onde ela vai funcionar. A lei já traz tudo. No caso das fundações, da empresa pública e da sociedade de economia mista, a lei apenas autoriza a sua criação. Esse registro, né, essa criação, ela vai ser feita posteriormente. Então isso aqui cai bastante em prova, né, esse entravezinho, cria e autoriza. A autarquia, né, até o pessoal fala assim, autarquia, para imaginar aqui, para estabelecer que a autarquia ela é criada por lei. Fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, é autorizada a sua criação por lei. Beleza? Da mesma forma aqui, usando, né, a similaridade aqui, né, a criação e extinção, então, por meio de lei. Finalidade, como vimos, não é possível a gente criar um ente, uma entidade, aqui nesse caso, genérica que faça tudo. Eu crio essa entidade para uma atividade específica. Então, eu quero que cuide da água e do esgoto, vou criar essa autarquia. Eu quero que cuide aqui, né, do trânsito, eu vou criar uma autarquia municipal de trânsito para cuidar do trânsito, do meio ambiente, da previdência. Então, são para finalidades específicas. Então, a gente fala aqui que existe o princípio da especialidade. Essa característica é muito bacana, gente, né? Não há subordinação à administração direta. Quando a gente cria a casinha lá, né, aquela casinha não faz parte mais da gerência, né, do domínio ali do ente criador. Essa criatura aqui, essa autarquia, essa entidade da administração direta, essa fundação, ela segue, né, com suas próprias pernas, não há subordinação. O que há aqui ainda, gente, é uma espécie de supervisão, né, de controle finalístico, até trouxe aqui, né, não há hierarquia com o ente instituidor, existe controle finalístico ou supervisão ministerial. Que é isso?
Imagina quando você sai de casa, né, que você cria sua casa, você tem sua casa, sua família não manda mais na sua casa, mas sempre tem aquele cuidado de mãe, aquele cuidado de pai. Então, há aquele cuidado, aquele para saber se você não está fazendo uma besteira, nesse caso aqui, para saber se estão seguindo realmente aqui, né, para que ele foi criado, se está seguindo a lei. Essa supervisão é apenas para esse controle, tá? Não há aqui essa subordinação igual existe lá nos órgãos, né? Ali existe uma hierarquia, aqui não existe, aqui você está fora da hierarquia da administração direta. Não existe aqui, então, subordinação da direta sobre a indireta. E aqui, gente, mais duas características bacanas, né? Se submete, então, ao controle do Tribunal de Contas, o Ministério Público também pode verificar alguma possível irregularidade, né? Imagina que eles estão aqui cuidando, né, de dinheiro público, então eu preciso prestar contas. Existe aqui Tribunal de Contas para isso, o Ministério Público para eventualmente apurar alguma irregularidade. Por último aqui, o dever de licitar. Então, elas também precisam fazer licitação, seguindo a lei nova, né, 14.133, tirando as estatais, que possuem uma lei própria aqui, tá? Então, sociedade de condomínio mista e empresa pública, ela segue a lei 13.303 lá de 2016, tem uma lei própria para as estatais. Tranquilo, gente? Então, essa aqui foram só algumas características gerais que a gente passar bem rápido, né, sobre essa ideia de administração indireta, para que a gente possa depois passar por cada uma dessas entidades, autarquias, fundações, sociedade de condomínio mista e empresas públicas. Valeu então, obrigado e até a próxima.